Bom dia, gente. É com muito carinho, né, que a gente recebe a cada um nessa oportunidade da gente estar mais uma vez refletindo sobre o Evangelho do Cristo, né? Para a gente ir se harmonizando ainda mais. Vou abrir aqui uma página do Vida Feliz. Diz assim para a gente: não te esqueças das pessoas que transitam em situações mais humildes e difíceis do que a tua. Faze-te amigos delas. É fácil desejar compartilhar das alegrias, dos momentos de triunfo, das situações invejáveis que os outros experimentam. O ideal é ser companheiro de todos. A situação financeira, o poder, a saúde e a juventude são transitórios. Converte o teu amor na mais valiosa conquista da tua vida, repartindo-o com todos os indivíduos. Joana de Ângeles. E é com essas palavras, já alimentando o nosso íntimo, é que nós vamos, nesse momento, procurar se conectar com o nosso Pai, se conectar com os amigos espirituais que aqui chegaram muito antes da gente, para preparar esse ambiente, para nos receber com todo carinho, dizendo a Deus nosso Pai, da nossa gratidão, do nosso agradecimento, para podermos estar cada vez mais sentindo esse carinho, esse cuidado que Ele tem com cada um de nós. E pedindo a Ele que nesses instantes tão especiais, nós possamos nos manter em prece, em oração, em pensamento elevado, para que possamos apreender ao máximo das lições que aqui vamos receber, através da fala, através desses amigos que vêm soprar nos nossos ouvidos, que nesse momento a nossa irmã que conduzirá o estudo da manhã possa sentir essa presença viva dele, a envolvê-la, para que ela possa transmitir esse estudo com todo carinho, com todo o empenho que ela fez para estar aqui hoje junto com a gente. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Que assim seja. E hoje a gente vai refletir mais uma mensagem do livro Pão Nosso, e o título é Preserva a Ti Próprio. A Renata, lá do Garcia, né? Seja bem-vinda, vai conduzir o estudo para a gente. Bom dia a todos. Então, pela primeira vez na casa, com muita alegria, e o convite de estudarmos essa linda mensagem. É sempre muito bom estudar, e estudar juntos é melhor ainda. Então, essa mensagem, preserva a ti mesmo, ela começa sendo para nós um convite a pensarmos no nosso crescimento, um convite a pensarmos no amor próprio, principalmente. Preserva a ti mesmo. Se eu tivesse que colocar ali, puxar uma setinha, seria amor próprio. Mas que amor próprio é esse? É o amor próprio que exalta a beleza, as roupas, se a gente está bem vestido, se não está, se a gente está bem arrumado, bem ajeitado para uma situação. É o amor próprio que exalta o egoísmo, é o amor próprio que exalta o olhar puro e simplesmente para si mesmo, ou é o amor próprio que procura a libertação. Esse amor próprio que Emmanuel vem colocar para a gente está ligado à nossa libertação espiritual. Não está ligado
às coisas da materialidade. Está ligado principalmente o nosso crescimento espiritual, o nosso amadurecimento espiritual. O cuidar de si. Quando a gente escuta, a gente lê a palavra preserva, a gente pensa em várias coisas, principalmente na palavra cuidar. É importante cuidarmos do corpo, da saúde. Sim, a gente tem que lembrar que esse corpo é instrumento do nosso crescimento nessa vida que estamos tendo, essa oportunidade de vida que estamos tendo dessa vez, essa reencarnação. Viemos com esse corpo nos serve de ferramenta, precisamos cuidar dele, claro. Precisamos cuidar da saúde? Com certeza. Mas a gente tem que tomar um cuidado para a gente não se apegar somente a esse tipo de cuidado e esquecer do cuidado espiritual. Que também a gente tem que cuidar do espírito. A gente tem que alimentar esse espírito com boas leituras, com boas músicas, igual a gente acabou de ouvir. A gente tem que alimentar esse espírito com boas conversas, com boas companhias, com coisas boas que a internet nos oferece. Sim, a internet não é um bicho-papão. A gente tem que entender que a gente tem nela uma aliada. Vai depender da gente o que a gente vai procurar nela. Aí vai ser bom ou vai ser ruim. Então, quando ele vem trazer para a gente esse convite, ele pede para a gente tomar o cuidado com o falso egoísmo, com a falsa liberdade, que é aquela liberdade que nos aprisiona. Que liberdade seria essa? Quando a gente pensa assim, tem que cuidar da minha saúde, da minha aparência, tem que cuidar da casa. Sim, precisamos cuidar de tudo isso. Mas se a gente não se a gente não abre o olho, a gente acaba ficando aprisionado a esses detalhes. Eu vou fazer um parênteses aqui. As pessoas que têm um pouquinho mais de vivência que a gente falam assim, não vai muito longe não, tá? Eu tenho 2 filhos e a diferença de idade deles é de 14 anos. Então, quando a pequena nasceu, a mais velha nasceu, a fralda descartável era muito caro. E logo assim, a gente, início de casamento, a gente peleja bastante com as dificuldades financeiras. Claro, todo mundo, quem nunca? Então, fralda descartável era quando ia sair, quando ia no médico. Você não usava fralda descartável em casa com o neném? Eram lavadas 60 fraldas, eu lavava 60 fraldinhas na mão por dia. Porque a danadinha ainda tinha alergia. Então, não podia colocar na máquina com qualquer produto. Hoje, aí o segundo nasceu, 14 anos depois. Fralda descartável ficou mais em conta, a vida financeira do casal caminhou, tá ok? Me permiti esse luxo de não lavar 60 fraldas na mãozinha, porque também nasceu com a mesma alergia da irmã. Então, quando a gente pensa, então você tinha mais tempo, porque você não tinha que gastar tanto tempo de lavar, enxaguar, colocar para secar, passar. Olha só, a fralda descartável não. Tirou, colocou, tirou, jogou fora. Sobrou mais tempo? Pior que não, gente. Vocês não têm a sensação que a gente está mais preso às coisas materiais hoje em dia? Hoje em dia parece que a gente gasta mais tempo. E sendo que E não vamos parar e pensar. Isso é coisa de 30 anos, porque a minha mais velha tem 34. Então, vamos parar e pensar um pouquinho. Não parece que tinha que sobrar mais tempo? E não sobrava. Parecia que as coisas se acumulavam.
E aí é que a gente tem o cuidado maior. Porque se a gente não presta atenção, a gente fica prisioneiro desses detalhes materiais, que a vida material empurra a gente. Então, Emmanuel vem trazer esse convite. Vamos cuidar de nós, cuidar do espírito. E aí, vamos ver se eu vou fazer direito. Eu fiz. Ele sempre cita, no caso, um versículo, uma passagem da Bíblia, e ele trouxe aqui: vai e não peques mais. João, está em João capítulo 8. Eu trouxe um pouquinho, todo o detalhe aí, todo ele, eu não trouxe só o versículo que ele citou, que vamos entender que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus, o mestre dos mestres, o professor, o maior professor que tivemos, já sabia como que é importante de vez em quando a gente parar, achar um momento para a gente fazer uma reflexão, uma meditação, para a gente se conectar com o divino. A gente também tem que tomar cuidado, porque nessas horas a vida da gente cobra tanto que a gente fica assim: eu tenho que fazer prece antes de dormir. Aí a gente faz uma prece, deita e puf, apaga. E um momento de reflexão? E um momento que a gente é convidado a fazer aquela autoavaliação. Será que hoje eu fui melhor que ontem? O que eu posso melhorar para amanhã? A gente vai sendo empurrado pela vida material e a gente não se dá conta desse detalhe. E aí, pela manhã, ele volta, então, ao templo. E lá ele se apresentava, ele ensinava, ele falava a todo mundo que estava ali. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que havia sido pega em adultério. O engraçado nessa passagem é que trouxeram só a mulher, o homem não. A sociedade na época era uma sociedade que não permitia à mulher os mesmos direitos dos homens. E Jesus, com aquele olhar bondoso, caridoso, ele acolhe essa mulher. Ele não a julga. Que é um outro ensinamento para a gente. Às vezes a gente vê um tumulto na rua e as pessoas falando esbaforidas. Se a gente não toma cuidado, a gente se conecta com essa vibração negativa e a gente, sem querer, escorrega e começa a fazer a mesma coisa. Não é o nosso papel julgar ninguém. A gente não está no sofrimento do outro, a gente não sabe o sofrimento do outro. A gente entra em prece, mesmo que a gente não concorde com o que a gente esteja vendo. E aí eles trouxeram e colocaram no meio, porque a lei mosaica na época era que se a mulher fosse pega em adultério, ela seria apedrejada até a morte. Uma morte muito doída, né? Pare e pensa, você se receber pedradas até você vir a morrer. Bom, e aí eles, claro, eles gostavam de testar Jesus. Só faltava dizer que era o quiz do dia, né? Então, eles queriam lá saber de Jesus o que ele ia fazer. O que Jesus queria qual era a atitude que Jesus ia ter? Ele ia ser contra a lei mosaica? Ele ia apedrejar a mulher? Ia a favor? E aí? Jesus, sabiamente, não foi, agora foi. Jesus, sabiamente, se abaixa e começa a desenhar na areia. Tá? E eles ficaram insistindo para que ele tomasse uma atitude. E ele continuou escrevendo no chão. Ele abaixou e ficou desenhando lá, escrevendo no chão. Nem perturbada. Então, ouvindo isso, acusados pela consciência, Jesus, nesse momento, vira para eles e fala: quem nunca
pecou. A palavra pecar na época de Jesus tinha o sentido de cometer um erro. Ou seja, quem nunca cometeu um erro, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E aí ele olha, ele se levanta e começa a olhar um por um, com aquela mulher caída no chão. Um a um, que já estavam todos com uma pedrinha na mão, alguns deles com uma pedra bem grande. Um a um foi se retirando. E Jesus, então, vira então para a mulher. E aí Jesus, se levantando, vai até a mulher. Levanta ela do chão, porque ela estava chorando ao chão. E pergunta, onde estão seus acusadores? Porque todos foram embora. E ela responde, não sei, todos se foram, né? E Jesus então vira e fala, eu também não te condeno. Jesus não condenou, Jesus não julgou. Mas Jesus vai e fala, vai-te e não peques mais. Vai e não peques mais. Jesus acolhe essa mulher. Jesus não a julga. Jesus traz tranquilidade para aquele coração que estava aflito. Imagina você ser com a iminência de ser apedrejado até a morte. Mas ele também ensina. Ele ensina que você cometeu um erro. Não necessariamente você tem que ter a chance ou dar a oportunidade de cometer o mesmo erro. Vá e não caia no mesmo erro. Não peques, não cometa um erro. A gente tem que tomar um cuidado com essa ideia da palavra pecar, porque na época de Jesus essa palavra tinha uma conotação diferente. Então aqui, gente, a gente tem um ensinamento de Jesus muito grande. Ele mostra para a gente o quanto que nós ainda nos atemos a julgar, a pré-julgar pessoas. E ele vem ensinar para a gente, não façamos isso. O quanto que muitas vezes alguém chega querendo conversar, dividir um problema, e a gente esquece que temos 2 ouvidinhos e uma boca só. A gente deveria ouvir mais e falar menos. Porque aquela pessoa que chegou, às vezes, está precisando só ser ouvida. Ela não precisa receber nenhum conselho, nenhuma dica, nenhuma sugestão. Ela só quer ser ouvida, acolhida. E aí sim, no final, se couber a gente, e sempre cabe uma palavra de Jesus, a gente usa um ensinamento de Jesus para auxiliar essa pessoa. Nunca para colocar essa pessoa. Igual, né, eu brinco, né, tem frase de mãe que é assim, eu te avisei, que é quase a mesma coisa. Então, a gente não fazer uma coisa dessa, que a gente virar e falar assim, você vai dar conta. Mas vamos entrar aqui na nossa mensagem de hoje. Eu trouxe a mensagem aqui para a gente discutir pedacinho por pedacinho dela. A semente valiosa que não ajuda pode perder-se. A árvore terra que não proteges permanece exposta à destruição. Vamos pensar nisso. Emmanuel é muito inteligente, porque ele sempre faz uma conexão com a natureza para trazer ensinamentos para a gente. Se a gente observa a natureza, a gente aprende muito. Se a gente parar e pensar, a gente tem uma semente. A gente tem a chance de plantá-la. Mas a gente deixa ela, ou então uma muda de qualquer planta. A gente vai deixando ela toda a vida lá. Essa muda se perde, essa semente se perde. A gente perde o tempo correto de aproveitar daquela semente, daquela muda, e ter uma árvore frondosa, ter uma planta linda depois. Se a gente não protege a árvore, quem já plantou uma árvore,
sabe que ela vai lá, né, leva um tempão, né? Mas ela é pequenininha. E se tiver animais do tipo gado perto, se não proteger, eles adoram aquelas folhinhas tenras ali. Lá na fazenda, lá, de vez em quando eu plantava, a minha mãe, eu não cerquei. Então, aí perdia. Quando ia ver a mudinha que já estava, às vezes, desse tamanhozinho aqui, né, da mesa aqui, o gado adorava. Eram as folhinhas tenras, eu acho que não. Devia, assim, comparando o alface, é o alface mais delicioso, mais macio que a gente come. A fonte que não amparas pode secar-se. Claro. Esses somos nós. Se a gente não usa os ensinamentos que a gente tem do Evangelho para auxiliar o nosso próximo com palavras edificantes, esses ensinamentos se secam. A água que não distribui vira planta, forma pântanos. Vamos voltar para o Evangelho de Jesus. Eu ouvi, por que não passar adiante? Ao invés disso, eu guardo só para mim. É importante que eu tenha para mim? É. Mas melhor ainda seria se eu conseguisse distribuir tudo isso que eu estou tendo a oportunidade de aprender aqui. Nessa casa que nos acolhe a todos nós, de braços abertos, que a espiritualidade promove, organiza. O fruto não aproveitado apodrece. Claro. A gente compra alguma coisa no hortifruti, na feira. Se a gente não toma cuidado de... tem isso daqui. Quando você vai ver, já não está dando para usar mais. Então, Emmanuel vai trazendo para a gente comparações com a natureza, para a gente poder entender que não somos diferentes. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. Então, quem já teve um pedacinho de terra, quem tem um quintal na sua casa, sabe que se a gente não cuida ali, o mato toma conta. Não vai muito longe. Depois que minha mãe desencarnou, eu adotei a orquídea dela. Ela tinha uma orquídea que está comigo, uma orquídea que dá flor 3 vezes por ano, é uma flor branca maravilhosa. Mas, você acredita, ela está num vaso. Eu não mudei, porque eu falei, se eu mudar, eu acho que ela não dá conta. Eu vou deixar, porque aqui teve o dedinho da minha mãe. Mas eu tenho outras plantas que as minhas irmãs não quiseram e que eu herdei da minha mãe, samambaia. Vocês já viram como é que samambaia é uma coisa que brota em tudo quanto é lugar, se estiver perto? Gente, quando eu vi, o vaso de orquídea estava cheio de samambaia. Aí lá vou eu tirar, porque vai asfixiar a orquídea. E a samambaia tem que ficar quietinha no lugar dela. Mas se eu não cuido daquela orquídea, ela se perde. Somos nós. Se a gente não cuida do que a gente ouve, do que a gente lê, do que a gente vê, do que a gente assiste na TV, a gente vai ficando asfixiado. A TV, se daqui a pouco a gente vai ligar, vai só escorrer sangue. Só falta isso, porque só tem coisa ruim. Tem coisa boa? Tem. Mas a gente tem que saber fazer boas escolhas. A enxada que não utilizas cria ferrugem. A gente sabe disso. Os homens aqui presentes, ferramenta que tem em casa, uma chave de fenda, alguma coisa, às vezes está lá há muito tempo parada, quando você vai ver a pontinha dela está enferrujando. E como que oxidou? Não está em contato com água, com umidade, com nada? Mas somos nós assim também. A gente vai enferrujando pensamento, sentimentos, se a gente não os coloca em prática. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. Sim, você pode perder. Perder
aquela qualidade de flor se você não cultiva, não cuida. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A amizade é uma coisa muito engraçada, né? A gente pode ver assim, a gente tem amigos às vezes de longa data, e às vezes amigos que a gente faz há pouco tempo e que você olha, é uma afinidade grande. Mas esse cuidado com a amizade não requer todo dia você estar lá, manda mensagem, fala, conversa, liga. Quando a amizade é verdadeira, mesmo que você fique um tempo sem estar em contato, e você depois faz esse contato, parece que foi ontem que você conversou com a pessoa. Mas como deixar de cuidar? Porque às vezes a gente em sonho tem um sonho muito aflitivo com essa pessoa. Por que não no dia seguinte? E aí, tá tudo bem com você? Tudo bem em casa? Mandar uma mensagem edificante. Porque às vezes é a espiritualidade falando, olha, tá precisando que você esteja mais perto. Vai lá. Então a gente tem que cuidar sim dos amigos. Tem que cuidar sim, principalmente daqueles amigos que foram colocados no nosso caminho, no meio da família. Não só filhos, marido, esposa, mas também o irmão, o primo, principalmente aquele primo difícil, o cunhado, mais complicado ainda, ou a cunhada difícil. Se veio para a nossa família, é para a gente cuidar. Não cabe a gente julgar, não cabe a gente condenar, mas que a gente cuide. Principalmente porque isso vai nos auxiliar no nosso crescimento espiritual. E ele faz uma última comparação com a medicação. A medicação que não respeitas na dosagem, na oportunidade que lhe dizem respeito, não te beneficia o campo orgânico. Claro, eu não sou médica. Então, se eu estou passando mal, eu vou no médico. Ele vai pedir para eu tomar uma medicação que seja um antibiótico. Vamos pegar o exemplo do antibiótico. O antibiótico precisa ser tomado em hora certa, 2 vezes ao dia, ou se for um antibiótico muito forte, 1 vez por dia. Vamos pegar esse que é 1 vez por dia, que é mais fácil de esquecer. Aí hoje eu não tomo. Posso tomar 2 comprimidos amanhã? Claro que não. Não pode, porque dá superdosagem, vai fazer mal. Mas, ao mesmo tempo, eu perdi a oportunidade desse antibiótico trazer o benefício que podia trazer para aquela situação que eu estava passando, porque eu pulei um dia. Então, se a medicação não é tomada de forma correta, ela não traz benefício nenhum. Assim somos nós também. Quando a gente abre mão das oportunidades de tudo que nos é oferecido de bom e a gente acaba se perdendo pela materialidade que o mundo vai empurrando a gente deixa de ter a oportunidade do cuidado. Então, às vezes, vamos botar aqui um exemplo, culto do evangelho no lar. Todo mundo aqui faz, eu tenho certeza. Eu também, nós todos fazemos. Então, mas quando a gente começou, eu tenho certeza que na casa da gente tocava a campainha, o cachorro não parava de latir, e você lá tentando concentrar e trazer todo mundo para participar do culto do evangelho no lar. No início, aparece um monte de coisa para atrapalhar. Mas se a gente não permanece firme no propósito, sem gerar, claro, raiva ou, ai meu Deus, não consigo fazer esse culto, vou deixar isso para a semana que vem. Ou vou deixar isso para amanhã. Não. Respira fundo. Chegou a visita? Não tem problema. Abre a porta. Então, nós vamos começar o culto do evangelho no lar, mas você é muito bem-vindo a participar comigo.
Ah, não, mas eu não quero participar, então tá. Então eu vou te pedir para você me esperar só um pouquinho. 20 minutinhos eu estou aqui. Se fica à vontade, a casa é sua. Se essa visita for uma pessoa muito próxima, ela não vai se importar. Mas você não vai deixar de receber o remédio que a sua família precisa, que é uma vez por semana. E quando a coisa fica feia em casa, gente, todo dia faz bem também. E aí a gente continua aqui. Assim também é a graça divina. A graça divina, ela cuida da gente o tempo todo. Ela é o remédio, ela é a boa terra, ela é a água, ela é a possibilidade de uma flor, de uma árvore imensa. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Então, vamos voltar lá na plantinha, lá na minha orquídea. Eu tenho um carinho muito grande com ela, porque, claro, ela deve ter uns 30 anos, tá? Pertenceu à minha mãe, mas se eu não cuidar, eu vou perdê-la. Se eu não fizer a minha parte, ela não vai mais dar flor 3 vezes por ano. Ela não vai embelezar a minha casa. E é exigente, eu não posso trocar ela de lugar. Tem que ficar sempre naquele lugarzinho que recebe sol de manhã e não recebe sol da tarde. Mas eu tenho que cuidar dessa flor. Essas somos nós. Se a gente não cuida daquilo que a gente recebe de cima, do plano espiritual, com zelo e com cuidado, a gente está jogando fora a oportunidade. E aí, nada vale a dedicação dos amigos espirituais. Os amigos espirituais organizam todo o trabalho dessa casa muito antes de qualquer pessoa chegar aqui. Do trabalhador, do evangelizador, da nossa amiga com esse violão, com essa voz maravilhosa. Eles organizam tudo isso para nós. Mas se a gente não sabe dar o verdadeiro valor, de nada vale. Debalde, esse debalde aí significa inutilmente, à toa. Improvisarão eles milagres de amor e paciência. Eles não esquecem da gente, apesar da gente ainda insistir em não dar conta, em não fazer a nossa parte, eles continuam amorosamente cuidando da gente. Vamos pensar aí no nosso guia, no nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda. A gente dá trabalho para eles. E ainda assim, com muito amor e carinho, eles continuam cuidando da gente. Na solução dos teus problemas, porque sem a adesão da tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Então, eles não deixam de nos amar, eles não deixam de cuidar de nós. Eles não deixam de nos auxiliar na solução dos nossos problemas. Mas se não tiver a nossa parte, se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não abraçar a causa, igual a gente brinca aí, né? Abraçou a causa. Todas essas medidas são imprestáveis. Não vão valer de nada. Vai e não peques mais. Vai e não cometa mais erros. Vai e não caia novamente na armadilha do mesmo erro. Aí, eu não sei se vocês assistem ou já assistiram, tem um grupo espírita que, com humor, eles falam de espiritismo. E eles têm
um programa, um dos episódios deles, a moça está lá fazendo um bolo. A gente sabe que para fazer um bolo tem os ingredientes que a gente precisa. E aí está lá aquele caderninho de receita escrito à mão com coisa colada, típico de qualquer caderno de receita que a gente tenha na nossa cozinha. E estava dobradinho em cima de um dos ingredientes, tampando ali. Ela fez um bolo seguindo tudo bonitinho, deu errado. Foi de novo, fez o bolo, seguindo tudo bonitinho, deu errado. O bolo não cresceu, solou. Amigos da Luz, o grupo, tá? Na terceira vez, fez tudo bonitinho, seguiu lá a receita. Ah, poxa vida, nada do que eu faço dá certo. E já começou a reclamar da vida, de que nada da vida dela presta. E aí os amigos espirituais ali do lado dela. O que a gente faz? Eu já pedi a ela para virar o papelzinho, que ela está esquecendo de um dos ingredientes, que é justamente o fermento. Ela não colocava fermento. Se a gente não põe fermento na nossa vida, se a gente não põe fermento na nossa educação espiritual, a gente corre o risco de ficar cometendo o mesmo erro. Quando ela percebe que faltava justamente o fermento, e era pela quarta vez, ela gastou 12 ovos, tá, gente? Pela quarta vez, ela faz o bolo, e aí o bolo dá certo. O que isso traz para a gente? Ela escutou a intuição dos amigos espirituais que falavam para ela ali, vira o papel, levanta o papel. Quantas vezes nós recebemos intuição, conselhos dos nossos amigos, dos nossos mentores, e a gente não dá ouvidos? A gente faz o que a gente chama de ouvido de mercador. Não vou ouvir. Ou a gente está tão preocupado com questões da vida material que a gente não se atém a isso. A gente não dá chance. Mas eles estão ali do nosso lado, amorosamente cuidando de nós e tentando nos orientar. E aí Emmanuel vem falar. Os ensinamentos de Jesus é suficiente e expressivo. Esse ensinamento de Jesus, vai e não peques mais, ele é expressivo, é uma frase pequenininha, é imperativo. Faça isso. É pequenininha, mas é extremamente profunda. É uma mensagem de caridade para conosco, de acolhimento, de oportunidade. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências de novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Então a gente tem que tomar essa mensagem de Jesus, pequenininha essa frase. É uma oportunidade que ele está nos oferecendo de lembrar, olha, eu confio em você. Você vai chegar lá. É só a gente fazer a nossa parte. Ele confia em todos nós. E coloca, cuidando da gente, amigos que nos amam muito. Fora aqueles amigos que, de repente, a gente recebe uma ligação, a gente encontra na rua, e você recebe um abraço, que eu falo que são anjos que são colocados no nosso dia a dia para nos oferecer aquilo que Jesus está mandando para a gente. E se a gente não toma cuidado, a gente acaba ficando prisioneiro da nossa falta de vigilância. Aí, gente, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá a parte que fala do cuidar do corpo e da alma. A importância que é de cuidar do corpo, essa máquina. Mas a importância também de cuidar da alma, do espírito.
de oferecer bons alimentos a nós que somos espíritos, alimentos espirituais, para que a gente cresça. E aí, eu vou bem... Cadê? Perdi aqui. A mensagem que vocês receberam hoje na casa, na hora que entrou, eu estava lendo ela ali, eu queria ler só um pedacinho. No finalzinho ela fala assim, não sei se vocês tiveram a chance de lê-la. Se permanece na infância espiritual, não podes usufruir por não saber utilizar de todos os bens. Se a gente se nega a crescer espiritualmente, a gente continua criança, espiritualmente falando. Aí a gente não consegue usufruir de todas as possibilidades. Todavia, se adquirires a maioridade, irás utilizando-te e felicitando-te com todos os tesouros da criação. Somos herdeiros desse universo que Deus criou. Somos herdeiros de Deus. Se a gente permite, se a gente oferece a possibilidade desse crescimento espiritual, a gente ganha a maioridade. Felicitando-te com todos os tesouros da criação, como filho de Deus, portanto, seu herdeiro de todos. Perfeita. E aí, para a gente encerrar, eu trouxe ali uma passagem do Evangelho de Marcos: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Essa passagem pode ter várias interpretações. Para o nosso estudo aqui, a gente vai entendê-la como sendo a gente não sabe, a gente ter a ideia de estar perdendo oportunidades de crescimento. E aí, olhai. Olhar é a si mesmo. Vamos esquecer o olhar julgador para o próximo e vamos olhar para nós. Cuidar dos nossos vícios, das nossas fraquezas e tentar melhorar. Vigiai com pensamentos, palavras e ações. Vigiar os pensamentos, porque muitas vezes a gente não expressa, mas a gente pensa, não adianta nada, já foi, tá, gente? Já deu ruim. Só de pensar já deu ruim. Palavras, vamos escolher palavras. A gente pode falar alguma coisa forte, mas escolhendo bem palavras. Ações. E orai, conexão com o divino, sempre. Olha aqui em Marcos não fala orai, né? Jesus não fala orai e vigiai. Ele fala olhai, vigiai e orai. A gente olha para dentro de si, como Jesus sempre se colocava. De vez em quando ele se isolava dos apóstolos e de toda aquela multidão para ele ter um momento de reflexão com Deus. Vigiava seus pensamentos, suas atitudes. E olha, tudo que ele sabia que ele já ia passar. E orava. Nunca deixou de orar. Então, que tenhamos nós também a oportunidade de praticar, olhar para nós mesmos com carinho. Não um olhar julgador. Ai, que coisa, Renata, você tinha que fazer isso de novo. Você não tem jeito mesmo. Não. Um olhar caridoso. Um olhar carinhoso. Mas um olhar igual Jesus foi com a mulher adúltera. Ele a acolheu, ele a ajudou, ele a levantou, mas ele a orientou. Que nós também procuremos uma boa orientação. Que a gente vigie nossos pensamentos, palavras e ações, principalmente com os nossos familiares, que são os irmãos, os primeiros irmãos com quem a gente tem que se afinar. E que a gente esteja sempre em conexão com o divino. Fazendo almoço, dirigindo o carro para o trabalho, vai fazendo prece, melhor do que ficar reclamando do trânsito. Que a gente esteja sempre em conexão com o divino. Muito obrigada pela oportunidade.
e pelo convite. Que vocês retornem aos lares de vocês sob a luz e a paz de Jesus. Bom dia a todos. Primeiramente, a gente não pode deixar de agradecer a Renata, né, por essas reflexões, porque ela veio aqui contribuir conosco nessa manhã de domingo, né? E que essas reflexões possam orientar, inspirar a nossa semana que se inicia hoje, né? Para mim, essa mensagem falou muito de vontade, né? De perseverança. Ela falou também da caridade conosco, né? Mas com o próximo também, né? E a gente está mesmo nessa caminhada, igual vai e não peques mais. A gente tem que compreender que nós ainda somos seres que erramos, né? Mas o importante é a gente refletir sobre as nossas faltas, os nossos equívocos e nos fortalecer, né? Para não cometê-los novamente. Mas é uma longa caminhada nossa, uma jornada de espíritos imortais que somos. A gente vai aqui, como sempre, reiterar o convite para todos nossa programação, todos os nossos grupos de estudo, né? Porque a gente vem aqui agora, ouve, e é tão bom, saímos daqui todos revigorados, encorajados para prosseguir, né? Esperançosos. E a gente tem vários grupos de estudo que estão, né? Tá na nossa programação. A gente tem o nosso culto do Evangelho no Lar, do qual ela falou também, que é tão importante, né? Para trazer o Cristo para mais perto de nós, do nosso lar, dos nossos entes queridos. E a gente também tem, na quarta-feira, nós começamos já tem uns 2 meses, talvez 3, o atendimento espiritual pelo passe, que é outro momento também de reflexão, e depois um momento também de voltar para si mesmo, de meditação, de irradiação, onde também somos beneficiados pelo passe, como também seremos agora na segunda parte aqui dos nossos trabalhos, né, que continuam. Então, aqueles que quiserem, precisarem, se sentirem necessitados do passe, podem aguardar, serão chamados. A gente dá prioridade aqui na hora de chamar, na hora do encaminhamento para quem tem filhos na evangelização, porque as crianças já são liberadas daqui a pouco. E agora a gente vai, então, né, ainda usufruindo dessa ambiência, de tantas lições, de tantas reflexões, fazer a nossa prece agora para continuar os trabalhos, tá bom? E não podemos deixar de, mais uma vez, expressar a nossa gratidão a Deus nosso Pai, que nos permitiu estar aqui nessa manhã, que nos brinda com essa manhã tão radiosa, com esse céu azul, o sol, esse sol, Senhor, que se estende, se derrama sobre toda a sua criação, todas as criaturas, a natureza tão bela, e pela oportunidade de termos os olhos para apreciar a harmonia que há em tudo e fortalecendo a nossa certeza de que essa harmonia também há no nosso íntimo e que cabe a nós, com esforço, perseverança, vontade firme, como cuidar daquela semente de qual a nossa amiga nos falou nessa manhã, porque a sua semente divina, a sua centelha está em nós. E com cuidado, regando, orando, vigiando, refletindo, nós podemos permitir que ela floresça mais e mais num futuro radioso que está reservado para todos nós e que começa hoje. Que Jesus, o nosso Divino Mestre, que com certeza está aqui conosco através dos seus abnegados espíritos, trabalhadores da tua seara do bem e do amor, possa nos abençoar, possa abençoar nossa manhã, possa nos envolver com a sua luz, com a sua bênção, com o seu amor e o seu cuidado. E nos envolver ainda com o seu olhar afetuoso, amoroso e de extrema compreensão. Obrigada, Senhor, que possamos permanecer próximos de Ti ao longo dos dias vindouros. Que assim seja.